Oi pessoal, eu sou o Alessandro e nesse vídeo eu vou comentar o quarto episódio de Falcão e Soldado Invernal. Eu tô comentando todos os episódios dessa série, como prometido, sigo aí, um a um, né? Vale lembrar que nesse tipo de comentário eu me permito dar spoilers, tanto desse episódio quanto de todos os outros episódios anteriores, tá beleza? Mas vamos lá, né? Nós, assim, passamos da metade da série, né? A série vai ter 6 episódios, estamos nesse quarto, né? E esse quarto episódio, ele é um ponto de guinada para a série. Ele dá novos aí encaminhamentos para a trama, vamos colocar, né? Primeiro, né, o Falcão e o Soldado Invernal eles ficam frente a frente com a líder dos Apátridas, né, dessa organização que supostamente era a vilã da história. Né? Também temos uma reviravolta, um redirecionamento para o John Walker, para esse novo Capitão América. E esse episódio ele é o mais parado até agora, né? Todos os episódios tiveram sequências longas de ação, algumas de tirar o fôlego. Esse tem suas sequências de ação, mas menos, assim, né? Isso não é algo ruim. Isso é o seguinte, né? É um episódio mais focado nos diálogos, assim, e no desenvolvimento dos personagens, das motivações, enfim, né? O episódio todo, a meu ver, é sobre a relação meios e fins, sobre a questão de se o fim justifica os meios, né? Os apátridas, por exemplo, eles têm uma causa justa. Eles estão se importando com quem? Com aqueles que são esquecidos nessa nova ordem mundial, nesse novo cenário do mundo pós o retorno das pessoas, né? Nesse novo cenário que, na verdade, tenta voltar ao cenário anterior ao estalo que o Thanos fez. Os apátridas estão lidando com pessoas que, nesse novo cenário, foram deslocadas. Né? Bom, com o retorno das outras, as pessoas foram deslocadas e agora elas estão quase que sem lugar. Então, assim, é uma causa justa, né? Só que eles vão numa escalada dos meios, usando meios cada vez mais extremos, né? Inclusive aquela fala, né, que a líder lá dos apátridas diz, né? Essa é a única língua que eles entendem, antes de matar algumas pessoas que não havia necessidade dela matar. Enfim, né? Esses são os únicos meios que parecem ter eficácia. Acontece que a adoção desses meios extremos, né, que leva à morte de pessoas que, bom, talvez não sejam nem um pouco diretamente responsáveis pelo que está acontecendo, né, mas assim, a adoção desses métodos, ela pode primeiro, né, alterar aquele que iniciou a sua luta movido pelos mais nobres ideais e mais, ela pode até alterar o fim buscado. Né? Essa pessoa, o fim buscado pode ser a consolidação de uma base de poder ou algo desse tipo. Né? Então, nesse contexto, né, de que certos meios são corruptores, né, e são maus, fazem coisas ruins, só que, bom, os outros meios não são eficazes, o que fazer? Né? E a série joga com um dilema que é um dilema muito comum no mundo real. O Falcão, inclusive, ele diz algo para a líder dos apátridas lá, que é o seguinte, né? Eu concordo com a sua luta, mas não com a forma com a qual você luta. Mas se a gente for pensar, o Falcão não é eficaz em suas próprias lutas, ele não consegue um empréstimo do banco para sua irmã. Cara, olha só, né? Então, entre a eficácia corruptora, né? A eficácia corruptora, vamos colocar assim, e a bondade ineficaz com que se fica, né? E isso aí é uma tensão própria de dentro da esfera política. Se a gente for pensar, eu já citei isso aqui no canal uma vez, né? Tem um ensaio muito bom do Max Weber, chamado A Política como Vocação. Recomendo a leitura. Lá ele aponta, né, que a política ela vive sempre essa tensão entre duas éticas. Uma ética da convicção e uma ética da responsabilidade. Uma ética da convicção é uma ética da adesão da coerência com valores. Né? Tipo, um projeto, por exemplo, sei lá, um socialista que quer uma sociedade igualitária e não quer, sei lá, estar junto com capitalistas, ou sei lá, um liberal quer o mercado, quer a não intervenção do Estado na economia e não quer, sei lá,
vamos colocar a aliança com socialistas. Então, agora pensa o seguinte, isso seria uma ética da convicção. A pessoa possui valores. Isso aqui a gente pode pensar outros valores, valores de ordem religiosa, né? E a outra coisa é a ética da responsabilidade. Na ética da responsabilidade, o que está em jogo não é a coerência da ação com valores professados. O que está em jogo é a eficácia da ação. Aquilo funciona? Então, no dia a dia do jogo prático, talvez o liberal lá vai ter que... vai votar... O liberal totalmente convicto vai votar alguma coisa que vai fazer uma aliança que não seja interessante. Ou o socialista, sei lá, vai fazer uma... vai estar ligado a industriais para conseguir financiamento. Peguei aqui os dois aspectos para exemplificar, mas pode ser outras coisas, né? Pode ser, por exemplo, né, uma pessoa que está defendendo inocentes acabar, bom, no caso da série, né, como a Liga dos Apátridas fez, cometer mortes, né, de pessoas inocentes para mandar uma mensagem. Olha isso, minha gente. Não. Então, assim, ali na série, isso está colocado dentro da violência, né, da morte, né. Mas isso acontece às vezes em situações menores. Lembro da situação real, de um rapaz, né, muito bom, muito honesto, não sei o que se elegeu com base nessa coisa, né? E, cara, ele ficou 4 anos numa Câmara corrupta e não... Isso numa Câmara no município, né? Não conseguiu aprovar nenhum projeto, né? Depois não foi reeleito. Olha só, né, cara? Olha que dilema terrível, olha que situação terrível. O cara tinha que, sei lá, jogar o jogo, ou ele jogar o jogo para ser eficaz, ou fazer o que ele fez, ser coerente, sair com consciência totalmente tranquila e ser ineficaz. Enfim, minha gente, eu não estou aqui dando resposta. É claro, né? Eu, dentro do meu dia a dia, tenho convicções que tem respostas pessoais em relação a isso. Mas eu estou aqui tentando mostrar para vocês o tipo de dilema que a série coloca, que é um dilema entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade, que é o dilema próprio da política e que é uma solução perfeita é sempre impossível, tá? Uma solução perfeita é sempre impossível, né? Por isso que a política com frequência tende a ser decepcionante, porque, sei lá, alguns esperam a ética da convicção, e aí o político vai lá, tende para a ética da responsabilidade. Ou, tá, claro que aqui eu não estou pensando no cara que não está me ligando aí para isso, tá? Eu estou pensando dentro de uma lógica, né? A partir dessas duas éticas, assim. Enfim, né? Só que se o cara se rende à ética da responsabilidade, ele vira um canalha e os ideais morrem, né? E se o cara fica só na ética da convicção, ele é um ingênuo e ineficaz. Enfim, isso tá na série, isso aparece na série, isso tá, ao meu ver, bem claro na conversa do Falcão com a líder dos apátridas. E o Falcão, para mim, é esse que encarna a ética da convicção. E a moça dos apátridas está apostando numa ética da responsabilidade, né? Só na ética da responsabilidade, que isso está mexendo com ela. E o Falcão, por outro lado, também se sente frustrado pelas coisas não estarem sendo realizadas, assim. Enfim, minha gente, são ideias aqui pra gente pensar. Mas outro ponto interessante desse episódio é o discurso do Zemo, né? Que já é coerente com o personagem, né? Mas é a ideia de que o soro do super soldado seria o caminho para o surgimento de supremacistas, né? Para criar castas entre os seres humanos, entre os supers e os normais. E a vida das pessoas normais seria um joguete na mão dos super-humanos. Isso é muito coerente com o personagem, né? Porque a ideia é que o soro do super soldado cria uma raça superior, né? E isso tende à supremacia, isso tende a criar pessoas que, não podem pensar de modo nazista, né? É a ideia de que o poder corrompe. E aí tem um diálogo, né? O soro não corrompeu o Steve. E aí a resposta, né? Mas quantos Steve Rogers existiram, né? Cara, isso foi muito interessante, né? Daí que o Steve não pode ser tomado pela média. Pensar isso do Zemo é interessante, porque o Zemo é contra essa hierarquia colocada entre seres humanos normais e supers. Mas ele já vive a partir de uma outra hierarquia. Ele é um nobre, ele é um barão. E tem todas as vantagens disso. E não pensa a igualdade a partir disso. Qual é o problema do Zemo? É a troca de hierarquia, talvez, né? Claro, há toda a situação do filho dele, das mortes lá, mas eu tô pegando aqui a partir desse episódio, das coisas que mostraram na série, né? É a troca de hierarquias, assim, né?
Porque com os supers, a hierarquia a que ele pertence, que lhe dá privilégio, é subvertida e uma outra é posta, né? Será que a bandeira é pela universalidade, pela igualdade da raça humana ou pela manutenção dos próprios privilégios? Acho que isso é uma coisa interessante também, né? Mas uma coisa, o personagem é coerente. O personagem é coerente com aquilo que ele busca, né? Porque ele poderia ter se tornado um super, mas ele escolheu destruir o soro, né? Por fim, minha gente, o episódio ele aponta o fracasso do novo Capitão América em seu símbolo e constrói isso de uma maneira didática até. O episódio é didático nisso. Bom, vamos lá, né? Primeiro, vários momentos a gente vê, por exemplo, o John Walker dando autógrafo, mostrando que as pessoas olham para ele como Capitão América. Nós vemos a conversa dele com um amigo, se ele deveria tomar o soro ou não. A sensação de fracasso dele ao perder para Dora Milaje, ele diz que ela não é uma super, né? Então, ele está jogando um jogo, né? Repara, ele é um normal no jogo dos supers, que o Zemo fala aí, né? E agora, né? E há também a fala sobre o Steve Rogers, né? Quantos Steve Rogers existem? Repara, tudo construído para esse final, né? E por fim, nós temos a morte do amigo e ele movendo pela raiva, matando alguém, sendo filmado e o escudo sujo de sangue, ou seja, o símbolo manchado, né? E é o tipo de coisa que é difícil ser consertada, né? Aqui a gente vê o legado do Capitão América simbolizado pelo escudo, inclusive o tema do escudo aparece na série com muita frequência, simbolizado pelo escudo, sendo jogado aí na lama, né? Aos olhos de todos, né? E, cara, eu tô querendo muito ver como é que isso vai ser desenvolvido, né? Porque isso é um drama pro Sam, isso é um drama pro Buck, um drama pessoal para eles. Um drama pro Sam e pro Buck, né? E eu vou dizer que eu fiquei com pena, assim, do John Walker, sabe? Porque ele realmente queria ser o capitão, né? E aquilo foi tipo uma chance da vida dele, né? Dizer, a gente só fez coisa ruim, agora a chance de fazer alguma coisa boa, isso... Só que foi um fardo pesado demais, né? E um jogo... E isso o quebrou também. Isso o quebrou, né? Hoje nós vemos o personagem quebrado, também muito curioso para ver como é que isso vai ser desenvolvido. E há a coisa que talvez seja o grande vilão da série, que é o tal do mercador, de poder, né? O pessoal falando na internet, né, que a suspeita de ser a Sharon, né? Seria coerente ser a Sharon? Acho que sim. Seria coerente ser a série. Não sou muito de fazer teoria, a galera sabe disso, né? Seria coerente ser a Sharon, mas é coerente com... Acho que seria coerente, assim, porque alguém que se viu deixada de lado e que poderia fazer... Mas eu vou dizer uma coisa. Quando se constrói uma história, a ideia é fazer com que o espectador ou o leitor ele olhe para onde você quer que ele olhe, né? E deixe de olhar para outras coisas, assim. Então, se for a Sharon, pode ser muito legal, eu não estou dizendo, mas é previsível, né? E está sendo cutucando tanto para mostrar isso, para gerar essa suspeita, que me dá desconfiança de que não vai ser. Mas isso aí é coisa que a gente vai ver nos outros episódios, né? Enfim, minha gente, como eu disse, não tem nada disso de fazer teoria. Tô pegando aqui a estrutura de como é que a história é contada, né? Mas é isso, tá aí o meu comentário sobre o 4º episódio de Falcão, Soldado Invernal. Gostou? Bota aí teu joinha, compartilha, mostra para outros, né? Esses comentários sobre séries acabam não tendo tanta... ecoando tanto, né? O pessoal acaba que a galera acha que não vê tanto esses vídeos quanto vê os vídeos de quadrinhos. É normal, né? O canal é prioritariamente sobre quadrinhos. Mas seria bacana, né? O pessoal que gosta, né? Que tem interesse pelo tipo de comentário que eu faço, chegasse. Então compartilha, mostra para outros se achou legal, né? É isso para nossa comunidade aqui aumentar. E quem sabe a pessoa entrando por esse tipo de vídeo também não descobre aí o universo de quadrinhos, né? Mas é isso, minha gente. Lembra do link da Amazon, tá na descrição. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, você usando esse link, você ajuda demais o canal. Tem também o cupom da Novo Século, fazer uma compra na loja dela. Tá aí, dá 30% de desconto e também ajuda o canal. Todos os links estão aí. Valeu, minha gente. Valeu por assistir. Um abração. Até o próximo vídeo. E semana que vem comenta o 5º episódio. Valeu!